Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frineia Chaves, você está ligado na TV Universitária e começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. A pauta de hoje destaca uma parceria da Universidade Federal de Uberlândia com a Fiat Automóveis. De forma inédita, a Faculdade de Engenharia Mecânica está trabalhando num projeto de inovação que utiliza a nanotecnologia para revolucionar em breve o mercado automobilístico. Os convidados que trazem mais detalhes sobre este tema já estão no estúdio comigo, Enio Bandarra, professor doutor da Faculdade de Engenharia Mecânica da UFO, e também Guilherme Oliveira, que é doutorando e que atua nesse projeto de parceria com a Fiat. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Prazer é nosso poder estar divulgando um pouquinho da nossa pesquisa. Ok. Eu gostaria de já começar tentando explicar para o nosso telespectador esse termo que é relativamente novo, né, professor? Exatamente. Ele iniciou essa parte de nanofluidos, né, que é a nanotecnologia aplicada a processos térmicos, a fluidos efetivamente. Em 2001 começou a surgir esse termo, né? E nós já em 2009 iniciamos a pesquisa aqui em Uberlândia, né, tentando desenvolver esse tipo de situação com a parceria de outras 4 instituições nacionais. Então é uma espécie de rede de pesquisa? Exatamente, é uma denominada rede de nanotecnologia, né, aplicada a esse tipo de processos térmicos, que envolve a Universidade de São Paulo, o campus de São Carlos, a PUC do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de Santa Catarina, além da Universidade Federal de Uberlândia. E nesse sentido foram divididas as competências para cada uma das federais, professor? Exatamente. Cada uma ficou com um nicho para aplicação da nanotecnologia. No nosso caso, nós ficamos com a parte de desenvolvimento e produção da nanotecnologia, dos nanofluidos, né, aplicada à nanotecnologia, e também a parte de aplicação, tendo em vista a parte de transferência de calor efetivamente. Uhum. Eu sei que a escala nanométrica, ela trabalha com medidas assim mínimas. Dá para tentar explicar para o nosso telespectador o que é a equivalência de um nano? O nano, na realidade, é 1/1000º do metro. Então, a mesma coisa que você pegasse, explicando especificamente... 100 centímetros e dividindo em 1000. Em 1 bilhão. 1 bilhão. Cortar ele em 1 bilhão de partes. Aí, cada partícula equivale a um nano. A 1 nanômetro. Uhum. Professor, me admira o fato da Fiat, uma montadora que tem sede na Itália, no Brasil, o principal polo industrial está numa capital, ter procurado uma federal do interior de Minas para desenvolver esse projeto. Como é que se deu esse primeiro contato? Eu acho que essa é das partes mais interessantes do desenvolvimento ou da divulgação da pesquisa que você está fazendo, justamente para você atrair esse tipo de investimento. Então, isso tudo começou em 2012, final de 2011, começo de 2012, quando eu fui convidado a ministrar uma palestra num workshop de nanotecnologia que aconteceu no Rio de Janeiro, e tinha um engenheiro da Fiat dentro da plateia, né, o engenheiro Marcelo Drummond, e ele ficou interessado com a possibilidade de aplicação e desse tipo de inovação tecnológica. Aí ele veio a nos contatar e começamos a interagir em relação ao amadurecimento desse tipo de aplicação, até chegar nos termos finais, que a assinatura do contrato foi feita agora em dezembro de 2012, e 2014, perdão. Final de 2014. E, na verdade, o que a Fiat pediu para que o senhor desenvolvesse? O senhor e sua equipe, né? Na realidade, isso é um projeto de médio e longo prazo, de 5, 10 anos, onde a primeira etapa, que começou agora, dura 2 anos, a primeira etapa seria desenvolver esse nanofluido, a gente tentar encontrar algum nanofluido que seja estável, depois a gente pode entrar um pouco mais no mérito disso, que permaneça estável e que consiga transferir mais calor, né? Então a ideia, o primeiro passo é desenvolver esse nanofluido para que num ponto posterior a esse projeto, essa primeira etapa, a gente consiga aplicar isso. E o objetivo desse nanofluido é eliminar calor do veículo? Na realidade é um pouquinho mais complexo que isso. A vantagem quando você mistura nanopartículas, seriam partículas sólidas a um fluido, é de você tentar justamente melhorar as características térmicas desse fluido.
Só para você ter uma ideia, um fluido hoje com boa característica térmica, a água, por exemplo, é um bom fluido de característica térmica. Ele pensando é a água que fica dentro do carburador? Do radiador. Do radiador, desculpe. Ok. Então hoje é utilizado água. A água é uma mistura de água com etileno glicol e mais alguns aditivos. Sim. Né? Mas basicamente é uma mistura 70% água, 30% de etileno glicol. Esse etileno glicol é usado para diminuir o ponto de congelamento da água para países que têm clima mais frio, ou é aumentar também o ponto de ebulição. Então você consegue trabalhar numa faixa maior de aplicação, é por isso que ele é aplicado. Então, como ele possui uma condutividade térmica baixa em relação aos sólidos, muito baixa, 1 ordem, 2 ordens de grandezas mais baixa, quando você mistura partículas sólidas, ou você dispersa partículas sólidas nesse meio, você incrementa essa capacidade de trocar calor. Né? Então, esse é o grande objetivo da pesquisa. E aí estão sendo trabalhados diversos materiais e a partir deles é que são utilizadas essas nanopartículas? Exatamente, essa é a primeira etapa do projeto, né? Você tentar chegar a um nanofluido padrão para que possa ser aplicado. Então nós estamos no Laboratório de Energia e Sistemas Térmicos e Nanotecnologia trabalhando com nanotubos de carbono, que tem uma grande característica de troca de calor, nanopartículas de prata, folhas de grafeno, que é uma parte do carbono também. Até o diamante nós estamos aplicando para saber qual deles tem a maior capacidade de estabilidade para que essas partículas permaneçam suspensas nesse fluido e também que melhora a transferência de calor. E se a gente pensar em termos de proporção, é possível melhorar essa transferência em até quanto por cento, professor? Dependendo da aplicação, nós esperamos que nós pretendemos conseguir em torno aí de 10 a 12% de melhora nessa transferência de calor. Ok. A equipe não é só o senhor que está à frente desse projeto, tenho aqui Guilherme, é um dos doutorandos. Deve ser para você uma honra participar de um projeto dessa grandeza, né, Guilherme? Sim, é uma honra para mim estar participando desse projeto, até porque eu sou o primeiro aluno do laboratório efetivamente nesse projeto. Então, desde que a UFO entrou no projeto de nanotecnologia em 2009, estou trabalhando, comecei como aluno de iniciação científica, aí interessei muito pela área da pesquisa. Então fiz um mestrado também na parte de análise de avaliação de propriedades térmicas de nanofluidos e agora estou no doutorado nessa aplicação aí, nanofluidos em radiadores automotivos. Imagina para o seu currículo, você que é um rapaz com quantos anos, Guilherme? Eu tenho 25. 25 anos, é uma bagagem que realmente vai ser um diferencial competitivo lá fora, né, professor? Exatamente, não só isso, mas a aplicabilidade da pesquisa com a indústria. E essa aproximação é o que a gente sempre tenta e o que a gente sempre busca no finalmente. Então, você aplicar o conhecimento científico, que sempre está relacionado à área de fronteira do conhecimento, quer dizer, aquela questão que você tenta descobrir algo mais para inovar a pesquisa, quer dizer, nós temos aí a presença, né, a possibilidade dele aplicar isso na indústria automotiva, no caso, ou qualquer tipo de indústria. Isso é o viés mais importante que a gente enxerga. E quem mais compõe essa equipe que o senhor coordena, professor? Nesse projeto, efetivamente, a gente trabalha com um professor, professor Oscar Hernandes, que é um professor que já é voluntário, que está aposentado. Temos o professor Daniel da Wonder dos Santos também, da Faculdade de Engenharia Mecânica, que está trabalhando justamente na questão de propriedades desses nanofluidos. Temos um aluno da Colômbia, que veio especificamente para trabalhar nesse projeto, como mestrando, né, que é o Edwin. E temos também uma outra engenheira química, que trabalha justamente nessa parte de dispersão, na fabricação, na produção desses nanofluidos, que é a engenheira Letícia. Então, 4 professores e 2 alunos bolsistas, sendo um mestrando e outro doutorando. 3 professores. 3 professores. Ok. O nosso bate-papo continua daqui a pouquinho. UFO no Plural vai para um rápido intervalo. Continue ligado, nós voltamos em instantes.